Olá, boa noite a todos que acompanham a programação do SBA. Hoje, quarta-feira, 10 de janeiro, começa agora mais uma edição do Pecuária BR. No programa de hoje, vamos falar sobre as perspectivas para o mercado do boi gordo e também do setor leiteiro em 2018, segundo pesquisa feita pelo CPEA. Vamos falar também sobre expansão no mercado de produção de embriões no país. E você vai conhecer também um exemplo de uma empresa que trabalha com gestão de pessoas aqui no país. Tudo isso e muito mais agora no Pecuária BR, que está começando. E eu começo o programa de hoje falando sobre a importância de gestão de pessoas na sua propriedade. É ela que pode garantir sucesso e também impulsionar os seus negócios. Vamos saber mais informações na reportagem de Valdir Pacheco. Gerir uma propriedade rural não é uma tarefa fácil, pois requer habilidade, sabedoria, aplicação de tecnologias modernas e muito desempenho. Gerenciamento de pessoas, produção e armazenagem, gestão dos implementos agrícolas e variações climáticas são apenas alguns dos problemas que a ausência de um planejamento estratégico pode agravar. Um dos desafios do gestor do agronegócio é encontrar talentos que possam perpetuar a organização rural e implementar planos de benefícios capazes de fixar funcionários em suas posições. A gestão de pessoas é um dos grandes gargalos do processo de profissionalização do agronegócio. Se for bem feita, impulsiona os negócios. Nós vamos conhecer agora um case de sucesso aqui na Madenorte Agroindustrial. Na Fazenda Trevo, que pertence à Madenorte Agroindustrial, empresa localizada às margens da BR-163 na saída de Sinop, no norte de Mato Grosso, o gerente comercial se preocupa com todas as questões envolvidas na propriedade e que possa afetar o desempenho da produção. E tudo começa antes do plantio, na escolha das variedades de materiais que serão plantadas na safra, obedecendo assim diversos fatores. Reunimos-nos, eu, Fábio e o Jean, para definirmos os materiais que serão plantados na safra. Os principais fatores são variedades, hoje a gente procura material precoce, resistente e produtivo. Após a definição destes materiais, alguns com certa resistência, tolerância ao estresse hídrico, outros com características de aguentar a chuva na época da colheita. Então há todo um organograma, todo um posicionamento dentro da propriedade, cada material, sua época de plantio e a posição geográfica que ela é colocada em qual talhão na propriedade rural. Uma das principais mudanças que tem contribuído para o crescimento da atividade foi em relação à adoção de uma tecnologia que facilita muito o seu dia a dia. O drone veio como uma ferramenta fundamental. Com ele, a gente consegue hoje ter uma precisão maior em identificar os pontos que têm maior pressão de nematóide, algumas falhas de plantio, onde nós podemos corrigir nos talhões posteriores. Também, no início das chuvas, elas são muito irregulares. A gente consegue identificar alguma mancha de um talhão onde pegou, vamos dizer assim, onde choveu menos. E nós conseguimos corrigir pontualmente naquele ponto onde teve menos volume pluviométrico. É totalmente diferente você olhar até a visão periférica, olhar de cima, do que olhar no horizonte. O horizonte ele acaba te enganando. Existe também uma outra tecnologia de fundamental importância e que está presente em diversos equipamentos. A premissa básica para a gente é que os equipamentos-chave, os pulverizadores e plantadeiras, eles sejam equipados com sistema de GPS. E os de última geração. Os nossos equipamentos, hoje, eles têm um grau de, vamos dizer assim, de desvio de 2 centímetros apenas. Então, o operador, o único trabalho dele hoje é fazer a manobra, é virar o trator e colocar ele no eixo novamente. A partir dali, o equipamento, vamos dizer assim, segue o seu curso sozinho. Um gestor rural eficiente depende, em grande parte, do controle. A gestão torna-se mais prática com o auxílio de uma ferramenta tecnológica indispensável. Hoje,
para nós, tá? O software é de extrema importância para você ter os números de custo de produção, principalmente, ali acompanhados em tempo real. Então nós temos toda a parte de gestão que, vamos dizer assim, ela só funciona mesmo com esse software. Controle de estoque, controle de custos, controle de aplicação, tá? Estoque tanto do produto depositado quanto o estoque dos insumos para a produção agrícola. Na unidade armazenadora existe um responsável pelo sistema de termometria automatizado. Armazém, a guarda e conservação do produto colhido, lá nós temos o João Valmir. Ele é a figura-chave responsável pela guarda e conservação. Ele é totalmente automatizado. Nós temos uma estação meteorológica que mede em tempo real a incidência ou não de chuva, umidade relativa do ar e temperatura ambiente. A partir daí o sistema, com essa leitura e identificando que tem produto, tá? Ele vai fazer a leitura da temperatura interna e verificar ou não a necessidade de fazer aeração para controle de temperatura ou expulsar os bolsões de ar quente. Cada colaborador lotado em seu setor, ele tem que ter a responsabilidade e saber efetivamente o que ele precisa fazer. Ele tem quem o oriente, que é o Fábio, que é o gerente da fazenda. Mas além de cursos de capacitação que todos têm, e a gente preza muito, a cada 24 meses a gente capacita todos os funcionários, tá? Cada um sabe efetivamente o que vai fazer no seu setor e no momento ideal para que se precisa ser feito. Valdir Pacheco para o SBA. E os pecuaristas que estavam sendo prejudicados com a baixa umidade no solo do Rio Grande do Sul já podem contar com cenários positivos para a previsão do tempo. Juliana Rezende traz as informações. Após períodos de tempo mais seco no sul do Brasil, em que garantiram até a diminuição da disponibilidade hídrica do solo aqui do oeste até o sul do Rio Grande do Sul, agora o cenário se torna um pouco mais otimista para as áreas de pastagens, porque as chuvas retornam aos poucos. Entre os dias 11 até o dia 15 do mês de janeiro, volta a ter previsão de chuva no Rio Grande do Sul. O volume ainda é baixo, mas mesmo assim, as condições já começam a melhorar para o setor da pecuária. A chuva vai ser forte aqui no estado de São Paulo, oeste e também leste do estado do Paraná e grande parte da região central do Brasil. Nessas áreas, o volume de chuva fica em torno de 30 até 50 milímetros. No decorrer da segunda semana, entre o dia 16 até o dia 20, as chuvas ganham intensidade aqui no sul do país. Então, grande parte do Rio Grande do Sul, principalmente na metade oeste gaúcha, a chuva volta a ganhar força, os acumulados voltam a ficar cada vez mais elevados, podendo alcançar até 50 milímetros. E essas instabilidades mais fortes vão se estender até que o estado de São Paulo. Agora, nas demais áreas do centro-sul do país, como a região centro-oeste, Minas Gerais e até o estado do Espírito Santo, as instabilidades voltam a perder intensidade. No decorrer da terceira semana, até o dia 25 de janeiro, tem previsão de chuvas espalhadas pelo centro-sul do Brasil, mas os volumes mais elevados ficam concentrados na região sul, até o estado de São Paulo. Então, ao longo das próximas semanas, volta a chover no sul do Brasil, especialmente naquelas áreas mais secas do Rio Grande do Sul. Por conta disso, os pastos voltam a ser beneficiados, porque com essas instabilidades retornando, o solo volta a ter mais umidade.
a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre a expansão do mercado de produção de embriões no país. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta e agora você vai conhecer o trabalho desenvolvido desde o ano de 2002 com vacas leiteiras na Fazenda Santa Carla, que fica no estado de Goiás. Acompanhe. Investimento em tecnologia. Essa é a frase que define a Fazenda Santa Carla, localizada no município de Quirinópolis, estado do Goiás. A história da propriedade começa em 2002, quando o jovem pecuarista Alessandro Chionha assume a frente da fazenda, que até então tinha o foco na atividade agrícola e viu na pequena produção de gado leiteiro uma chance de dobrar sua margem de lucro. Olha, quando começou a gente trabalhava mais no sistema a pasto, então buscava um animal mais rústico, mais bruto para aguentar, né, as intempéries, aguentar barro, aguentar, né, sol. E aí acabou que foi mudando ao longo do tempo, a gente viu que a necessidade de fazer uma instalação mais apropriada para conforto animal não tinha como fugir disso. E aí a gente acabou mudando o foco dos animais que a gente buscava. E foi com a chegada dos primeiros investimentos que o proprietário viu a necessidade de aprimorar também a genética de seus animais. Em uma nova etapa, a propriedade partiu na busca por animais PO, mais apurados, refinados, de maior produção e com vida produtiva também condizente. E foi na Cemex Brasil que o proprietário encontrou as melhores soluções. Justamente foi nessa troca, né, nessa transição da gente buscar um animal mais rústico para campo, para quando a gente resolveu fazer instalações, né, mais apropriadas. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com a Cemex, buscando animais mais apurados, animais mais refinados, animais de maior produção e com vida produtiva também condizente. Aí isso tem por volta de uns 5, 6 anos que a gente está com a parceria com a Cemex. A gama de opções de touros da Cemex ficou mais apropriada para o que a gente buscava aqui. Como reflexo de todo o investimento e objetivos de crescimento, a Fazenda Santa Carla entrou em 2014 para o time de clientes Cemex Progressives, quando passou a contar com o auxílio técnico do Dr. Flávio Junqueira. Desde então, todo o atendimento prestado pela Cemex vem do Regional Rio Verde, Valdemir Lima, o Gota, proprietário da Gota Agronegócios, que mensalmente se reúne com o veterinário da fazenda para definir a seleção dos melhores touros para utilização na fazenda. Hoje a gente tem bastante filhas de touros paridas, que é Loverman, Meridia, Smoking, Jerick, né? E hoje, na atualidade, nós estamos usando Country, Display, IMAX e Lighthouse. O que mais empolga a gente, vamos dizer assim, é quando você vê as bezerras nascendo, né? Então, essas bezerras desses touros melhores, né? O Flávio ajudou muito a gente a mudar o pensamento da fazenda e usar realmente o que tem de melhor. E isso se comprova quando a gente vê as bezerras nascendo, né? Realmente as bezerras são muito melhores do que as mães e isso aí motiva a gente a continuar sempre buscando o que tem de melhor. A gente vê o desempenho das primíparas, né, as vacas de primeira cria, sendo bem superiores ao que a gente era acostumado a ter. Nos últimos 2 anos subiu em torno de 5 a 7 litros a média das primíparas, né? E com qualidade de leite, proteína boa, gordura, CCS baixo. Com resultados que impressionam, a propriedade conta hoje com 340 animais em lactação e uma média de 35 litros. Hoje a gente já consegue ter primíparas de 45, 50 litros, que era o que a gente buscava. E, consequentemente, nas vacas também. Essas vacas de segunda cria já estão chegando a 60 litros, por exemplo. Esse lote mesmo, que é o lote principal da fazenda hoje, está com média de 50 litros de produção. Isso é um sinal de que realmente a evolução genética está acontecendo. E quando o assunto é futuro, o proprietário é otimista. Daqui a 5 anos, eu acredito que assim, a gente já vai estar com o rebanho estabilizado. E aí você conseguir descartar animais realmente por produção, né, que a gente acaba não fazendo quando a gente está crescendo, e partir para a meta da fazenda, que é vender genética também, né, vender animais. Você tendo uma reprodução
boa, você acaba conseguindo fazer receita com a venda de animais, que essa é o que nós vamos buscar a partir de 2020. Essa parte de lactação, como eu falei, né, é a última etapa. Tem mais 2 etapas, vamos dizer assim, ainda vai ser um pouco pesado a questão de investimento, que uma é na parte da recria. Futuramente a gente pretende fazer, talvez aí nem um freestyle, talvez até um compost barn mesmo, para colocar os animais de recria. E por fim, a gente tem ideia também de talvez fazer uma climatização total aqui do sistema da lactação, né? Fazer talvez um cross ventilation, que aí eu acredito que essa oscilação que eu falei no começo, que a gente tem de produção, ela vai diminuir consideravelmente. Então, acho que mais essas 2 etapas aí de investimento a gente consegue finalizar bem o projeto da fazenda. Faça como a Fazenda Santa Carla. Utilize genética Semex em sua propriedade. É muito mais resultado e lucratividade para o pecuarista brasileiro. O que a gente busca realmente buscar o retorno dos investimentos que a gente está fazendo, e a gente está conseguindo isso por causa da melhor produção, maior média por vaca e na reprodução também, que graças a Deus a gente está indo muito bem aqui. Bom, nosso assunto agora é o mercado de produção de embriões, que vem crescendo nos últimos anos aqui no país. E sobre esse assunto, Sara Kirchhoff conversou com o gerente comercial da Bioembryo. Acompanhe. Vou começar te perguntando sobre esse mercado de produção de embriões. Ele vem mudando bastante nos últimos anos, né, Richard? O que vocês têm sentido? Nós percebemos, Sara, que nos últimos anos o mercado está mudando no seguinte sentido. Os animais registrados, que nós tivemos um auge em 2012, 2011, com um número muito significativo de embriões transferidos e embriões produzidos por todas as empresas, né? E nos últimos anos, esses animais registrados, o pessoal diminuiu. Registrados na BCZ, Registrados na BCZ, diminuiu o número de embriões produzidos mesmo. Por que isso vem acontecendo? Eu acho que foi uma readequação do mercado mesmo. Acho que o mercado está se readequando. Contrapartida, a gente percebeu, e nós temos já feito alguns trabalhos voltados para a produção de carne mesmo, que a tecnologia, a FIV hoje possibilita nós cruzarmos, por exemplo, um Angus com Wagyu para produzir uma carne nobre, que muitas pessoas vendem para frigoríficos, para empresas que têm um corte específico, cortes nobres, e isso consegue agregar valor e acaba sendo viável, economicamente falando, para o negócio. Que a gente consegue alinhar o baixo, como que eu posso dizer? Na verdade, a redução do valor, do preço, o valor da tecnologia mesmo. Certo. Por ter se popularizado cada vez mais, a tecnologia barateou. E isso possibilita os produtores trabalharem com gado de corte mesmo, para consumo. E a FIV possibilita a gente cruzar o Angus com Wagyu, o Nelore com Angus, o que a gente quiser fazer. Para se chegar numa boa carne. Para se chegar numa boa carne, uma carne de qualidade diferenciada. Então acho que esse é o grande X da questão aí, que a tecnologia, uma das coisas que a tecnologia nos possibilita fazer, né? Para ir se adaptando também a essa nova mudança de mercado. Sim, né? Com certeza, para ir se adaptando a essa nova mudança de mercado. E com isso, a gente sabe que no Brasil hoje está complicado, tudo, impostos subindo, combustível, e nosso trabalho depende muito de logística. Então, porque nós temos que sair da matriz nossa que fica em Bauru, a gente vai até a propriedade, retorna, depois envia esses embriões. Uma coisa que tem ajudado hoje é o congelamento, que acaba ajudando bastante nessa logística, mas nós estamos buscando os parceiros, montando franquias em regiões que nós não conseguimos atender. Na verdade até conseguimos, mas a gente se torna inviável atender por Bauru, sendo que nós podemos ter outros parceiros em pontos estratégicos do Brasil, entendeu? Então isso que nós estamos fazendo, na verdade, democratizando um pouco mais a tecnologia.
Essa expansão ela também já passou fronteiras aí, né, Richard? Já foi para o México, inclusive? Sim, foi para o México. Nós começamos com a primeira franquia em 2016, em maio de 2016. Nós assinamos o contrato com o pessoal da Nordeste Vitro, de Maceió. Em 2017, nós já tínhamos um laboratório que era filial em Cuiabá, passou a ser franquia, com o médico veterinário da região, o Claudinei, chama Bovitran, laboratório. E em outubro nós passamos a trabalhar em Mérida, no México, com o laboratório Top Embryo. E, inclusive, ontem eu recebi um resultado dos primeiros trabalhos que foram feitos lá em Mérida com índices satisfatórios, assim, com índice de 66% de prenhez. Como é que está sendo a atuação da empresa lá? Está sendo muito positiva. A tecnologia brasileira, na verdade, é muito bem aceita nos outros países, nesse segmento de biotecnologia voltada para FIV, né? Ela é muito bem reconhecida. Então está sendo bem legal o resultado, assim, está sendo bem positivo, sabe? Estamos muito contentes. O diretor da empresa, o Alt, ele esteve ano passado agora visitando as instalações, acompanhando os procedimentos, as normas todas do laboratório lá. E agora nós estamos tendo os primeiros resultados. A gente espera que continue nessa linha aí, com excelentes resultados. O pessoal está muito contente lá. E além do México, a ideia também é expandir para a República Dominicana? Quando que isso deve acontecer? Tem uma previsão? Já deve começar a operar o laboratório início de fevereiro ou final de janeiro agora. Já deve começar em pleno funcionamento já. Até estive ontem conversando com o sócio proprietário de lá, que é o Marcos Razi, e ele já me passou as informações que ele quer, até final de janeiro, já quer colocar para funcionar já. E por que foi escolhida a República Dominicana em específico para essa expansão aí, mais essa expansão? República Dominicana é uma região que eu particularmente não conheço, mas o Marcos, por ter visitado e já tinha o conhecimento lá de alguns criadores do país em si, ele achou interessante e, na verdade, é um parceiro que nós temos lá. A gente acaba procurando abrir mercado onde nós não vamos conseguir atingir. E a gente muitas vezes vai influenciado pelo parceiro que já conhece a região, entendeu? Não necessariamente nós precisamos conhecer. Então, desde que tenha um parceiro que consiga nos dar uma visão de mercado, de quais são as perspectivas, a gente acaba topando e a ideia nossa é crescer junto com os parceiros, então para nós só tem a agregar. Desafio. Sim, com certeza. Richard, e aqui no Brasil, a raça que continua aí crescendo e se expandindo é a Nelore? Você tem observado em outras raças também? Nelore continua sendo o carro-chefe ainda para nós. Aí tem algumas raças de leite que vêm se destacando também, mas ainda continua o Nelore. O Cenepol tem uma expressão muito significativa também, um número muito significativo. Aí tem as outras raças, Girolando, o Gir, Buzerá, Brahma, tem outras raças que têm crescido bastante. O próprio Angus, como eu te disse, o Angus com Wagyu tem uma expressão muito significativa também. Tem crescido as outras raças, mas não deixando de ser o Nelore o principal raça que a gente trabalha ainda hoje. Mas como a gente falou, a preocupação maior é fazer esses cruzamentos para se chegar numa carne de qualidade, né? Sim, eu acho que o mercado que a gente presencia hoje, que a gente sente dos produtores, a gente precisa buscar um equilíbrio entre custo e benefício para poder chegar à carne, porque eu acho que a gente conseguir produzir uma carne de qualidade usando essa tecnologia com um preço viável, sim, eu acho que é um grande avanço para a pecuária nacional. Aí tanto para atender o mercado externo quanto o mercado interno também, né? Exatamente, porque daí a gente tendo uma carne de qualidade é o que o brasileiro sonha, né? Cada vez mais exportar mais carne com maior qualidade, o que todos os técnicos buscam, todo o pessoal pesquisa para poder chegar a esse... E a FIV é uma ferramenta que vem ajudar, somar com tudo isso. Então acredito que nós estamos no caminho, então nós estamos trabalhando para chegar a esse avanço aí de cada vez mais exportar carne com qualidade.
Richard, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no SBA e volte sempre. Eu que agradeço, Sara. Obrigado por ter nos recebido mais uma vez, como disse. Agradeço a todos. Tá certo. Esse foi então Richard Xavier, gerente comercial da Bioembryo, e nós voltamos ao programa. Tá certo, Sara. Obrigada pelas informações. Bom, agora é a hora do quadro Touros do Dia, uma oportunidade para você, produtor, adquirir sêmen de reprodutores das galerias de gado de corte e também de leite da Cemex Brasil, parceira do SBA. Adriana Edival, é com você. Olá, amigos de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Touros do Dia. Este espaço nós usamos, a equipe da Cemex, para propor a você investimentos na mercadoria certa. Eu apresento a você um composto genético e desta vez eu quero mostrar para você um touro girleiteiro. É o Guerreiro, o touro que vai aparecer na tela de propriedade do senhor José Luiz Neves de Carvalho. Guerreiro já apareceu na tela, Guerreiro FIV Macabu. Né? Esse touro, um touro geração 2013, que traz um pedigree fantástico e eu quero chamar a atenção dos amigos. Ele é filho do Fardo FIV de Mutum, na Várzea FIV, uma fêmea aí com uma lactação superior a 9.000 quilos. Um touro jovem, está ainda com 40 meses, um touro, mas é bastante produtivo. É outro touro que faz parte do banco genético de reprodutores da Cemex, né? Um filho do Fardo é em uma vaca, a vaca é a Várzea, que vai a CA Sansão, que é uma filha do CA Sansão, o grande raçador dentro da raça. Nós estamos comercializando esse touro a R$ 25,00 a dose, pacote com 50 doses também. O telefone é o 47991953297. Você vai manter o contato com a gente agora e nós vamos atender você. Guerreiro é participante do teste de progênie através do PNMGL, Programa Nacional de Melhoramento do Girleiteiro. Esse touro, eu quero chamar a sua atenção porque é um touro já está em comercialização há quase 3 anos, adquirido por diversos clientes do Brasil, também importado para países como Colômbia, Costa Rica e Panamá. Aliás, a bateria de touros da Cemex, toda ela foi exportada e é exportada sempre com frequência para esses países que eu acabei de citar aqui. Ou seja, a América Latina tem buscado essa mercadoria. Nós estamos falando da Cemex, você que não conhece todo o trabalho da Cemex, a Cemex é sediada no Canadá, mas tem os seus ramais, seus braços em vários países. E o caso do Brasil, por exemplo, mas nós temos a mesma atenção, a mesma qualidade de produção do Canadá. Então vale a pena você fazer um investimento nesse reprodutor. O telefone 47991953297, né? Pacotes com 50 doses, R$ 25,00 a dose nesse preço promocional aqui pela televisão através do SBA. Mais informações a respeito do touro você consegue através do telefone ou acessando o nosso endereço eletrônico. Um abraço a todos, muito obrigado e até uma outra oportunidade. E veja a seguir os preços atualizados do milho, do frango e do suíno direto da Bolsa de São Paulo. Nós já voltamos. Bom, e os custos de produção dos suínos serão definidos com o milho safrinha agora em 2018. Mais informações com Kleber Rabelo. Boa noite, Kleber. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Segundo a perspectiva inicial da Rabobank, o nível de preços do milho devem ser 3 a 10% superiores que os apresentados em 2017. Esses preços eles devem trazer uma alteração no custo da nutrição animal do setor. A oferta pela produção de carne suína deve crescer em torno de 2%, de acordo com as projeções do Rabobank, o que supera os registrados em 2017, que foram quase 1,5%. Para o mercado internacional, Rússia, Hong Kong e China devem continuar sendo os principais destinos para a carne suína brasileira. A Rússia se tornou, em 2017, o principal destino da carne suína brasileira, sendo responsável pela compra de cerca de 40% de toda a carne suína exportada pelo Brasil no período analisado pelo Rabobank. O Rabobank ainda aponta que o objetivo brasileiro é buscar por novos mercados, como, por exemplo, a Coreia do Sul, que em 2018 iniciará sua importação da proteína suína nacional.
Outra aposta para 2018 é a manutenção dos mercados da Argentina, que é responsável por um aumento de 40% em importações, e o Uruguai, responsável por 12%, e o aumento de importações da China, que deve demandar um volume adicional de embarques brasileiros. Os dados apontam aí para um crescimento de 4% em exportações de carne suína para 2018, Renata. Obrigada, Kleber Rabelo. Agora vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que tem mais informações sobre os preços do suíno, do frango, mas antes tem milho, né? Boa noite para você, Sara. Tem tudo isso mesmo, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. E de toda essa demanda, eu vou começar pelo dólar, que hoje teve leves oscilações ao longo do dia, mas terminou com uma queda até que bem significativa frente ao real hoje. Uma queda acima de 0,5% para a moeda norte-americana frente ao real nesta quarta-feira, 10 de janeiro. E com essa queda de 0,52%, o dólar comercial termina o dia de hoje aos R$ 3,23, um patamar que não era visto desde novembro do ano passado. Mais uma perda significativa aí para a moeda norte-americana no dia de hoje, que caiu também frente a outras moedas e frente ao real. Então a queda passou de 0,5% hoje. Do fechamento do dólar, já passamos para o fechamento do milho no indicador CPEA, que vinha caindo aí ao longo desse ano, do mês de janeiro, e hoje teve então uma alta que foi de 0,21% no dia. Ontem o valor da saca aparecia por R$ 32,64 e hoje, com essa variação positiva, então o preço da saca de 60 quilos passou para R$ 32,71 o preço do milho no mercado físico, conforme indicador CPEA. Só que no acumulado do mês de janeiro, a queda do milho segue acentuada e passando dos 3%. Do milho já passamos para o milho ainda no mercado futuro. O milho no mercado futuro hoje, diferente do mercado físico, teve um dia de queda. Os contratos com entrega em janeiro tiveram uma forte queda, com uma desvalorização de 2,55%, uma queda acima de 2,5% para o contrato de janeiro no mercado do milho BMF negociado aqui na B3 em São Paulo. Ontem nós mostramos o valor de R$ 32,56 a saca para o contrato do mês de janeiro, e hoje então, com essa queda acentuada de mais de 2,5%, o valor da saca é de R$ 31,73 no ajuste atual, subindo para R$ 31,90 nos últimos negócios. Já os contratos com entrega em março têm queda de 1,80%, uma queda de quase 2% para o contrato de março, que passou aí de R$ 33,29 a saca para R$ 32,69 a saca no ajuste atual, e caiu ainda mais um pouquinho nos últimos negócios. Já os contratos com entrega em maio têm uma variação negativa aí também acima de 1,5%, 1,74%, passando de R$ 33,31 a saca para R$ 32,73 a saca no ajuste atual e subindo um pouquinho nos últimos negócios. Já os contratos com entrega em setembro têm uma desvalorização de 0,85%. Com isso, no ajuste atual, o valor da saca para esse contrato de setembro aparece por R$ 31,43 nesta quarta-feira, caindo mais 3 centavos nos últimos negócios. Foi o contrato mais negociado para o mercado do milho hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com mais de 1.000 negociações, esse contrato com vencimento em setembro. Agora sim, do milho passamos para o mercado de suíno, também no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O preço do suíno segue subindo aí no indicador CPEA para o mercado físico, e no acumulado do mês de janeiro, o suíno tem uma alta aí bem importante no indicador CPEA, conforme a gente está vendo aí no painel. No dia 4 aparecia por R$ 3,39 o preço do suíno vivo, o quilo, no estado de Santa Catarina, e hoje então está em R$ 3,42. E o frango não teve variação nesta quarta-feira e permanece aí com o valor de R$ 3,63 o quilo do frango congelado no atacado de São Paulo. Mas no acumulado do mês, o produto tem uma queda aí que se aproxima dos 5%. Esse é o cenário para o frango neste início de ano, conforme o indicador CPEA para o estado de São Paulo. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado aqui direto dos estúdios da B3 em São Paulo. É com você, Renata.
Obrigada, Sara Kirchhoff, direto da Bolsa de São Paulo. Bom, agora você acompanha as cotações do milho, do suíno e também do frango. Bom, e o setor pecuário em 2018 começa mais otimista, mas com bastante atenção, segundo pesquisadores do CPEA, Centro de Economia Aplicada. Veja o que diz as perspectivas para o mercado do boi gordo e também para o setor leiteiro. Em 2018, de acordo com o CPEA, espera-se um cenário economicamente favorável, tanto na esfera internacional quanto na nacional, que pode beneficiar toda a cadeia da carne bovina. Para o mercado mundial, estimativas diversas apontam bom crescimento da economia em muitos países. Tal contexto pode levar à diminuição de barreiras, ampliar e até mesmo criar novas possibilidades comerciais para a carne brasileira, o que tende a manter a tendência de aumento das exportações nacionais. Ainda de acordo com o CPEA, o consumo interno, portanto, prejudicado em 2017, deve ser aumentado em 2018. Com projeção de crescimento do PIB nacional em torno de 2,7%, o CPEA calcula que pode haver aumento de 2,2% no consumo interno de carne bovina. No mercado internacional, os principais concorrentes do Brasil, como os Estados Unidos, Austrália, Índia e China, têm desafios frente à produção, sejam eles estratégicos, climáticos ou de barreiras. Os norte-americanos são grandes exportadores, mas são atualmente os maiores importadores mundiais, vendem carne com alto valor agregado e compram carne barata. A Austrália passa por redução de rebanho devido à seca, o que eleva seus preços e deixa sua carne menos competitiva. Com problemas religiosos e a indecisão de proibição ou não do abate de vacas, a Índia não possui uma cadeia organizada com carne de qualidade e de padrão para oferecer ao mundo. Por sua vez, a China tem um grande rebanho, mas custos elevados de produção. Agora, em relação ao setor leiteiro, segundo pesquisadores do CPEA, certamente 2017 será lembrado como um ano difícil, voltado pela grande volatilidade dos preços pagos ao produtor. Para 2018, o cenário deve ser mais positivo, pois alguns fatores sinalizam a diminuição do desequilíbrio entre demanda e oferta. Do lado da demanda, as perspectivas de recuperação da atividade econômica devem melhorar as vendas. A taxa de juros e a inflação devem continuar em queda e o PIB deve crescer. E neste cenário, espera-se a contínua melhora da taxa de emprego e do consumo interno. Conforme apontam pesquisadores do CPEA, a demanda por lácteos, especialmente iogurtes e queijos, com exceção do leite longa-vida, é elástica à renda, ou seja, o consumo aumenta à medida que o poder de compra se eleva. No que se refere à oferta, o crescimento da produção em 2018 deve ser menor do que o observado em 2017. Algumas projeções do mapa indicam que a produção de leite deve crescer a uma taxa anual entre 2,1% a 3% nos próximos 10 anos. Além disso, o custo do concentrado, principal insumo da atividade, pode ser um pouco mais elevado por conta dos preços do milho. Os baixos preços do cereal na safra 2016-2017 devem reduzir a produção deste ano, que, segundo a Conab, deve cair 4,7%. E para falar sobre essas perspectivas do mercado do boi gordo e também do setor leiteiro, estou aqui com João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renato. Já dá para desenhar um cenário em 2018 para
para o mercado do boi gordo e também para o leite? A grande expectativa é a questão do mercado interno. 80% da carne nossa bovina somos nós que compramos no Brasil. O país tende a crescer esse ano, a expectativa do Banco Central, os principais consultorias econômicas falam em 2,7% a 2,8% do PIB. O aumento do PIB leva ao consumo de carnes. Então, há uma expectativa que haja uma recuperação no consumo de carne bovina, de carne suína e de carne de aves, que as três sofreram com essa dificuldade que passou o Brasil em 2016 2017. Carne bovina, chegamos a consumir 41 quilos. Hoje não chega a 34. Então, houve uma queda significativa. A sorte da carne bovina é que você teve uma recuperação nas exportações. Parte desse aumento de oferta de carne, as exportações que ele conseguiram enxugar. E com isso, mas mesmo assim, Renata, o preço pago ao produtor, e o próprio CPEA divulga isso, o preço médio do indicador baseado em São Paulo, R$ 138. Isso representa quase 10% menos do que 2016. Então, quem carregou nas costas todo esse prejuízo foi o produtor, foi o pecuarista. O preço da carne, o boi casado, média São Paulo, R$ 9,70 o quilo, 1,8% em relação... E que fatores podem influenciar para a recuperação em 2018, João? O principal é a economia brasileira. Melhorou a economia brasileira, cresce, aumenta a oferta de emprego, melhora a massa salarial. Você já tem uma inflação baixa, a inflação do ano passado foi abaixo de 3%. Isso faz com que a dona de casa tenha um maior poder de compra com o seu salário, a família tem um maior poder de compra com o seu salário. A família brasileira está endividada, isso não vai resolver a curto prazo, tem muita conta a longo prazo, casa, carro, etc. Mas há uma tendência do pouco pessoal mais comedido em assumir novos compromissos financeiros e, consequentemente, manter um certo controle sobre a renda deles. O que não aconteceu em 2014, 2015. Houve uma farra de empréstimos e nós estamos agora pagando, agora estamos na época da ressaca. Quanto à oferta, a oferta vai aumentar, você tem potencial para aumentar a oferta, você tem muita fêmea retida, 2014, 2015, 2016, que tem que desovar. Em algum momento vai. Você não vê investimentos tão grandes na pastagem para aumentar a capacidade de suporte. Ao contrário, se você vê o consumo de fertilizante na pecuária, é muito baixo. Não chega a 5 quilos por hectare ano. Isso é simbólico, não dá para resolver o problema. Então, você tende a haver um aumento de pastagem degradada, um aumento de pastagem de baixa capacidade de suporte. Então, você tem esse quadro. A situação dos frigoríficos, teoricamente, está anestesiada, ou seja, o grupo JBS saiu um pouco das manchetes policiais, é um bom sintoma. Você tem frigoríficos sendo reabertos, especialmente em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, frigoríficos que estavam fechados, hoje novas empresas assumindo eles, isso é bom. Ou mesmo alguns frigoríficos do Minerva, do Marfrig, também foram reativados. Era importante isso porque havia uma extrema dependência do JBS e isso complicou. E em relação à abertura de novos mercados, João? Bom, aí vem a grande questão seguinte, o único mercado que está complicado é o mercado da Rússia. A Rússia está botando uma série de empecilhos, não sei até se é para trocar por abrir facilidades para as importações da Rússia, apesar que a balança comercial Brasil e Rússia é bem equilibrada, não tem nenhum país que vende mais que o outro, é mais ou menos igual. Porém, os russos estão forçando a venda de trigo, querendo aumentar a venda de fertilizantes, etc. Eu não sei até que ponto é um jogo de pôquer isso. Estão barganhando ou realmente vão criar, vão manter as dificuldades que eles criaram a partir de novembro. A Rússia é um importante player para o Brasil, ele é o terceiro maior importador de carne bovina. Lógico, qualquer problema com a Rússia complica. A nossa grande expectativa é a China. A China está crescendo de forma muito acelerada as importações. Passa a ser o segundo maior mercado, logo abaixo de Hong Kong, que também é China. É uma província independente, mas é China. A China está mandando uma equipe agora para visitar 22 frigoríficos, para avaliar 22 frigoríficos no Brasil. Esperamos que pelo menos 11 ou 12 sejam habilitados. Com isso, o país teria 15 mais 11, 26 frigoríficos habilitados para exportar para a China. Isso é uma
algo muito positivo. Né? Os países árabes, especialmente os produtores de petróleo, como o Iraque, Egito e outros, estão aumentando as compras em função do preço do petróleo. O preço do petróleo chegando no mercado, o preço do petróleo no hemisfério norte chegando à faixa de quase $70 o barril. Lembrando que 2 anos atrás estava $30, ou seja, mais que dobrou o preço. Aqui na América do Sul, um grande cliente nosso, que infelizmente está numa situação muito difícil, é a Venezuela, com um regime populista igual da dona Dilma, levou o país à falência. E a Venezuela era grande importadora tanto de carne como de animais vivos. Isso era importante, especialmente para o Pará. O Pará era um grande fornecedor de animais vivos para a Venezuela. João, em relação... Pode terminar, por favor. Bom, os concorrentes, talvez seja a pergunta que você ia fazer, Exato. né? Com os concorrentes, você vê a volta da Argentina ao mercado, saiu daquele regime populista dos Kirchner. Aliás, a América do Sul está saindo desses malandros aí. Parece que o Macri está botando a casa em ordem, só que na Argentina 10 milhões de matrizes foram abatidas e não foram repostas. Há um processo de recuperação do rebanho que vai demorar alguns anos, porém a Argentina é um grande player no mercado. Estados Unidos é um país que reduziu o rebanho, tem uma alta taxa de desfruto, ele pega e desmama o bezerro, já põe no confinamento. Só que o americano, no processo deles lá, eles usam muita carne barata para fazer hambúrguer. E é um prato típico deles, é usado em quase todas as refeições, o hambúrguer está presente. Em compensação, os cortes mais nobres ele vai ao mercado e vende no mercado. É um grande fornecedor de cortes de traseiro, tanto para a Europa como agora para a China. Há restrições em função do uso de hormônios e promotores de crescimento. Alguns países proíbem as importações dele. Mas eles têm um poder de barganha muito grande e aí o mercado acaba abrindo, como o caso da China, que está comprando carne deles. João, em relação agora ao setor leiteiro, que penou em 2017 com os preços pagos ao produtor. Aquela antiga lei da oferta-procura, do tempo do final de Getúlio. Aumentou a oferta, 4,3, caiu o consumo, 2,2, é uma festa, cai o preço mesmo. E você não tem a válvula de escape da exportação. Em novembro, o Brasil deu uma respirada, aumentou as exportações de leite em pó, inclusive para 2 países, eu não sabia disso, a Suíça e a Argélia. Aumentou a exportação, mas mesmo assim equivalente a 24 milhões de litros. Em compensação, importou 76 milhões de litros de produtos. O leite captado aumentou 4,3, foi para 34 bilhões. O consumo não aumentou, sobrou leite em pó. Você tem 3 variáveis, 3 produtos que quando você capta o leite, o laticínio produz. Leite em pó, leite em caixinha, o leite UHT e queijos. A dona de casa, o leite em caixinha, ela leva, não tem jeito. Ela olha no mercado, tem promoção, R$2,10, R$2,15, leva uma caixa. Por quê? Porque é o leite para as crianças, é o leite para a família, do café da manhã, fazer... Agora, o queijo, ela vai comprar quando tem um preço muito barato. O queijo mussarela está R$15. Opa, aí interessa. A 25, 26, se ela comprava meio quilo, leva 200 gramas. Ou seja, há uma redução natural em função da renda, do poder de compra. Esperamos também, mesma coisa. Mas é uma perspectiva otimista para o setor, né? O mercado, infelizmente, sacrificou muita gente no leite esse ano. Com certeza, milhares de produtores lá pararam de entregar leite, em função dos baixos preços. Eu tenho uma área rural perto de um assentamento. Um dia dei uma carona, a moça falou, eu recebo 70 centavos por litro de leite. Com a produção de 5, 6 litros por vaca, não tem conta que fecha. Né? Então, nesse ponto, pequenos produtores de baixa produtividade, infelizmente, caem fora do processo. Há uma necessidade de você ter uma maior produtividade e você tem meios, tanto genética, de pastagem, manejo sanitário, etc., controle de parasitas, etc., que você consegue produzir até 10 litros em cima do pasto. Acima de 10, tem que botar alguma coisa no coxo. Porém, é tão barato. Hoje você compra um farelado de milho moído a 40 centavos o quilo, 42 centavos o quilo. Então, você tem chance de agregar um produto para melhorar a produtividade. Mesmo que não chegue a 30, 40 litros, mas chegando a 20 litros, está dobrando a sua produtividade. Então, essa é uma questão importante. Vai ficar no processo quem tiver um mínimo de produtividade. Baixa produtividade, infelizmente, está fadado a trocar de atividade. Ele não vai conseguir se manter. A renda é muito baixa. E o problema da questão da renda no leite não é só questão econômica, é questão social. Você tem milhões de pessoas que dependem do leite.
Se vai nos assentamentos, a única fonte de renda fora a bolsa que eles recebem é o leite no fim do mês. Só que, infelizmente, não tem assistência técnica, não tem orientação, não tem o espírito de se ajuntarem para trabalhar em conjunto. E, infelizmente, esses tendem a cair fora do processo. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e, na volta, os preços do bezerro, também do boi gordo. Nós já voltamos. De volta com a previsão do tempo para o centro-norte do país com Juliana Rezende. Durante as últimas semanas, as chuvas na região norte conseguiram manter o solo com bastante umidade. Dessa vez, tem índices até de encharcamento aqui entre o sul do estado do Amazonas e até no sul do estado do Pará. Isso ocorre tanto por conta das temperaturas mais elevadas, bem do ar que... Agora, ao longo dos próximos 5 dias, ainda segue tendo previsão de pancadas fortes e abrangentes na região norte. O volume de água é mais elevado aqui entre o Amazonas, Rondônia e também no Acre, mas de maneira geral, toda a região norte recebe pancadas expressivas. Agora, na região nordeste, as chuvas mais fortes ficam concentradas aqui na faixa norte, enquanto que no interior, pancadas muito fracas, intercaladas com dias de tempo mais seco. No decorrer da segunda semana, a região norte ainda recebe chuvas abrangentes, apenas que perdem um pouco mais de intensidade entre o Amapá, Pará e Tocantins. Agora, na região nordeste, ainda a faixa norte e a faixa leste ainda seguem recebendo pancadas de chuva, ainda que de maneira menos expressivas. No interior da região, tempo firme, especialmente aqui no interior da Bahia. No decorrer do terceiro período, até o dia 25 do mês de janeiro, segue tendo previsão de pancadas abrangentes, só que grande parte da região norte que ainda recebe volumes de água mais expressivos e que seguem mantendo o solo com bastante umidade, beneficiando especialmente o desenvolvimento das áreas de pastagens. E o mercado de bezerros pode ter as cotações pressionadas este ano. É isso mesmo, Kleber? É isso sim, Renata. A expectativa é de que a oferta de bezerros continue crescendo este ano, devido à intensificação na retenção das fêmeas em 2016. Os bezerros gerados com essa retenção de matrizes vão chegar ao mercado este ano, que tende a pressionar um pouco as cotações. Segundo a Scott Consultoria, apesar do cenário ser de preços em baixa para a reposição, o criador deve manter o nível de investimento da atividade para aproveitar o mercado quando ele se recuperar. A quantidade de fêmeas abatidas até setembro de 2017 foi maior que no mesmo período do ano anterior, o que mostra a tendência de menor oferta de bezerros a partir de 2019, movimentação que molda o ciclo pecuário de preços. Já para o recriador e invernista 2018, traz um cenário que pode ser de oportunidades. O bezerro é o principal item de custo dentro do sistema de recria e engorda. Com preços decrescentes para a reposição, será possível iniciar a operação com menos pressão, o que pode facilitar na apuração de resultados, Renata. Obrigada, Kleber. Agora voltamos à Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz os preços do bezerro e também do boi gordo. É com você, Sara. Isso mesmo, Renato, os preços do bezerro, do boi gordo. E antes, uma informação que acabou de sair na Agência Estado, falando que depois da sanção do projeto de lei do Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que aconteceu ontem à noite por parte do presidente Michel Temer com 24 vetos, os preços pagos pela arroba do boi têm menor desconto agora por parte das indústrias. Até então, os descontos iam aí em 2,3% e agora, depois da sanção do presidente Michel Temer ao projeto de lei do Fundo Rural, os descontos diminuíram para 1,5%. Na negociação com o pecuarista, segundo a informação, de pessoa jurídica, a lei sancionada não trouxe mudanças. Os produtores rurais nesta categoria continuarão recolhendo a mesma alíquota definida em agosto do ano passado, de 2,3% da sua receita bruta. Dito isso, então, vamos para os preços, começando com o preço do bezerro no indicador CPEA, como sempre, mercado
físico. O preço do bezerro teve uma queda de ontem para hoje e nesta quarta-feira tem aí o valor de R$ 1.151,79 por cabeça aí no estado de Mato Grosso do Sul, no indicador CPEA, uma leve queda no dia e no acumulado do mês, a queda do bezerro no mercado físico, indicador CPEA, passa de 1,5% agora em janeiro. Enquanto o bezerro caiu, a arroba do boi gordo teve uma forte alta nesta quarta-feira. Ontem estava em R$ 146,50 o preço da arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo e hoje com uma alta de 1,5% passou aí para R$ 148,70 o preço da arroba no indicador CPEA para o mercado físico aqui no estado de São Paulo. Uma alta importante para a arroba do boi gordo, que no acumulado do mês se aproxima aí dos 2% também, agora no mês de janeiro. Já no mercado futuro, o preço do boi gordo hoje teve comportamentos mistos aí nos contratos negociados aqui na B3 em São Paulo. Teve alta em 2 contratos e queda em outros 2. O contrato de janeiro foi um dos que subiram hoje, com uma variação positiva de 0,24%, com o valor da arroba passando de R$ 146,70 para R$ 147,05 no ajuste atual e subindo mais 5 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em fevereiro tiveram uma alta de 0,17%, passando de R$ 146,05 a arroba para R$ 146,30, uma alta de 25 centavos no contrato que vence agora em fevereiro deste ano. O mesmo valor permaneceu também nos últimos negócios. Foi o contrato mais negociado para o mercado do boi gordo nesta quarta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Já os contratos com entrega em março têm queda de 0,41%, passando de R$ 146,30 a arroba para R$ 145,70 a arroba. E os contratos com entrega em outubro, que é o mês referência para o mercado do boi gordo, tem desvalorização de 0,39% e com isso passam para R$ 153,05 no ajuste atual e caem mais ainda nos últimos negócios. O arroba boi gordo nesse contrato com entrega em outubro, que é o mês de referência, como eu já falei. E hoje, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve na Bolsa de Valores de São Paulo participando do leilão do Rodoanel aqui de São Paulo. E a nossa equipe, o jornalista Walter Puga Júnior, esteve por lá e conversou com o governador Geraldo Alckmin, que mais uma vez reafirmou que vai vetar o projeto de lei da segunda-feira sem carne. Vamos acompanhar a entrevista. Olha, há 3 razões aí. Primeiro, de ordem jurídica. A Anvisa, na área federal, ela tem regras, ela estabelece alimentos que podem causar mal à saúde, ela limita. Então você tem a outra, o governo do estado, é a tarefa do executivo estabelecer programas. Por exemplo, nas nossas escolas, muitas escolas, o cardápio é variado e nós já não temos segunda-feira com carne. Mas é uma decisão de cada escola, é cardápio variado. Terceiro, que eu acho que nós não devemos, vivemos um período de muita regra, muita interferência do Estado na vida das pessoas. Nós devemos levar informação, mas as pessoas devem ter o direito de decidir o dia que come carne, o dia que não come carne, ou se quiser não comer carne, o que o Estado tem que se meter nisso e está proibindo, né, essas coisas. Então, me parece razoável. E mais, se o objetivo é nutricional, se você não tiver um trabalho bem feito, você pode estar substituindo proteína, que é a carne, por carboidrato. E está piorando a alimentação num país que tem grande obesidade. E eu concordo que o adulto, ele não precisa de tanta proteína, mas o jovem e a criança precisam. Então a escola, ela precisa. Então, você proibir a escola não me parece também razoável. Então, embora eu acho que a intenção seja boa, louvo a intenção, mas não deve ser por lei, né? Não deve ser por lei. A gente tem que tirar essa coisa de fazer lei todo dia, interferindo na vida das pessoas, como se as pessoas não soubessem ter um discernimento para decidirem sozinhas.
Esse foi então o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, reafirmando a sua discordância em relação ao projeto de lei Segunda Sem Carne, Renata. Com isso eu encerro minha participação por aqui hoje. Boa noite para você. Boa noite, Sara. Obrigada pela sua participação. Até amanhã. E agora vamos de cotação, com a apuração feita pela Scott Consultoria e Rural Business, cotação do boi gordo à vista. Começando pela Scott Consultoria, que apura para uma boiada comum. Segundo a apuração da Rural, na região sul não teve, da Scott Consultoria não houve alteração de preços. Região norte teve queda de R$ 3,00 no sul do Tocantins, nas demais praças, preços estáveis. Na região nordeste, queda de 50 centavos no oeste do Maranhão. Na região centro-oeste, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, não teve alteração de preços. E para a gente finalizar, a apuração da Scott, na região sudeste, alta de R$ 1,00 em Barretos e Araçatuba, também alta de R$ 1,00. E no sul de Minas, uma queda de 50 centavos. Outra fonte de apuração de preços que a gente sempre divulga aqui no Pecuária BR é a agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa também pela região sul do país, que segundo a Rural Business não houve alteração de preços. A gente passa todas as regiões, segundo a Rural Business, não teve alteração, preços estáveis em todas as regiões, região nordeste na sua tela, agora centro-oeste e para a gente finalizar, região sudeste do país, sem mudanças no preço do boi gordo à vista. Bom, e o Pecuária BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima quarta-feira. A gente se encontra amanhã. Obrigado pela companhia. Fica agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. Tchau, tchau.